A gente vê muitos números do nosso mercado, e em alguns momentos a gente, nos últimos anos, com esse crescimento, até com uma mudança de metodologia de como a gente contava as academias, acabou parecendo que a gente foi um furacão de crescimento em termos do nosso mercado de fitness. Então, ele vem crescendo no Brasil, vem crescendo no mundo também, porém com algumas ressalvas que a gente precisa entender. E até os percentuais que a gente tem hoje, a gente tem uma dificuldade grande no Brasil por uma questão burocrática de tanto de abrir quanto de fechar empresas. Mas o número que a gente tem para trabalhar é esse. O crescimento ele é evidente dentro do nosso setor e a gente precisa dar uma olhada com um pouquinho mais de carinho para tudo que acontece dentro do nosso setor. Por exemplo, nos novos produtos que a gente tem hoje disponível no mercado. O Diogo mencionou aqui com as novas tecnologias e tudo aquilo que acontece. Nossas academias, o modelo de gestão, o Ailton falou do empreendedorismo, do modelo do empreendedor, ele vai muito de acordo com o perfil do consumidor, daquelas pessoas que a gente serve no nosso dia a dia, e também no modelo de gestão do empresário, que está por trás ali da administração. Então, a gente vê muito hoje uma busca de conhecimento para que a gente possa realmente entender esses números, entender essa mudança, que acontece de uma maneira muito rápida. Dados alarmantes foram colocados aqui, tanto pelo Diogo, com obesidade, quanto com o Marcelo, nos números que colocados, e mesmo pelo Ailton em relação ao perfil do nosso empreendedor e quem está gerindo os nossos negócios. Então, a gente precisa se profissionalizar. E a mudança ela é muito rápida. Para vocês terem uma ideia, o fogo foi descoberto há 1 milhão de anos atrás. Acabaram de dar 300 mil a mais porque acharam um foguinho em algum lugar lá, não sei aonde, na África do Sul. Acabei de ver isso no Google. O Google é impressionante, né? Tem toda a informação. Perguntei para o Renato, falei, por que eu estou perguntando para o Renato isso? Vou ver no Google. Aí a roda foi inventada há 3.500 a.C. Aí a gente tem um computador ali, na idade mais ou menos do que a maioria aqui nascido, né? 1946, por aí. Né? Brincadeira, né? Turma jovem que a gente tem. E agora, em 2017, se a gente olhar para trás, né? O melhor produto e o melhor serviço ainda não foi criado. Porque em questão de anos, meses, minutos, segundos, um novo produto aparece, um novo perfil de cliente ele está aí, uma nova academia está aí do seu lado, né? Principalmente naqueles que crescem com maior agilidade, maior rapidez dentro do nosso cenário. Então, como a gente tem um perfil diferente, os números eles acontecem e eles continuam se desdobrando aí pela frente. E nós, empresários, o nosso setor, não só no Brasil, mas no mundo, a gente precisa estar disposto a se adequar em relação às novas ferramentas, ao novo perfil do consumidor, para que a gente possa ficar atual dentro desse cenário. Já foi dito aqui, mas o nosso número e o gráfico aqui explica de uma maneira mais colorida a relação do Brasil em relação ao mundo. Então, os Estados Unidos têm aí um perfil, um mercado maduro, vários mercados aqui já muito mais maduro do que o Brasil, mais consolidados, né? O Diogo trabalhou um pouco esse tema. O Brasil é pouco consolidado e tem um número de academias significativo em relação a outros países, né? Como, por exemplo, a Alemanha, nós temos 4 vezes mais academias do que a Alemanha, que é um país muito desenvolvido. O Japão, um número bem inferior, tal. Em questão de população, isso pode ter uma interferência, mas os Estados Unidos, um país que continua crescendo, não só em academias tradicionais, como o que mais cresce nos Estados Unidos hoje é a modalidade estúdio. Aulas mais específicas que acontecem com grupos menores, small group classes, aulas de personal, grupos menores, aí são mais variados temas, não sei se a Mônica vai abranger esse tema, mas ela vai falar muito disso. Mas o que mais cresce ainda em número de praticantes é a low cost, low fare, que são aqueles dispostos a pagar até $25 para fazer uma atividade física. Isso traz também um desafio maior para nós, gestores. Se a gente fica no meio do caminho, fica meio grávido, você não sabe se é ou não sabe se não é, fica um pouco complicado. Então, na questão do empreendedor também buscando o seu caminho, esse é um bom desafio. Entrando na questão das receitas, que também já foi explorado aqui pelo Marcelo, os Estados Unidos têm 27,6 bilhões de dólares, em receita. Então, é o primeiro da lista. E o Brasil ele vai de segundo em termos de unidades para o 10º em termos de faturamento. Uma série de problemas que podem ser colocados aí, né? Uma delas já foi falado aqui, eu vou falar nos próximos slides,
números de alunos por academias, tem uma questão de disponibilidade financeira e da busca do cliente e quanto que ele pode pagar em relação à unidade que ele frequenta. Por isso, um crescimento da low cost tem um sucesso já assegurado nesse sentido. E a gente fala aí de 2,1 bilhões diminuído nos últimos anos, decrescendo por uma questão de crise, uma questão de número de praticantes aumenta, mas a disponibilidade de pagar é menor, né? 2,1 bilhão de dólares aí. A Alemanha segue ali, estou chamando a Alemanha porque eu já vou usar ela como exemplo nos próximos slides, né? E aí a grande pergunta é, a gente com um número de academias gigantesco, né, que até enche a boca, a gente fala 34 mil, é quando a gente divulga em alguns eventos que a gente vai, até quando a gente vai escrever artigos em relação ao nosso mercado, a gente tem que tomar cuidado para não olhar simplesmente o número que está ali por trás, mas também trabalhar esse número e ver realmente o que está acontecendo no nosso mercado. Se a gente está crescendo em número de população que pratica atividade física, se está crescendo o número de academia, era para todo mundo aqui estar muito bem, ganhando dinheiro, o mercado bombando, e não é isso que acontece. Nós temos todas as dificuldades em relação ao nosso negócio, assim como a economia brasileira de uma maneira geral, e a gente precisa realmente ter uma tranquilidade para ver onde estão os nossos problemas e como a gente pode sair de uma situação que a gente vem enfrentando aí praticamente desde 2014, tendo cada ano um pouco mais de dificuldade, que a gente acaba, naquela comparação com o ano anterior, acaba botando o sarrafo um pouquinho mais baixo. Mas nos Estados Unidos, em termos de tendência, que isso talvez a gente utilize esses números internacionais para nos ajudar, esse é um outro dado, né, que a gente tem tanto pouco número, que o Marcelo especificou aqui, a gente investe tão pouco em pesquisa que a gente acaba conhecendo mais o mercado dos Estados Unidos, que tem recurso para fazer estudos, do que o nosso próprio mercado. E isso a gente tende a mudar, desde que a gente tenha o crescimento do mercado, o apoio para o nosso crescimento, o associativismo, que a gente tem aqui representado por todos os líderes que estão aqui presentes, para que a gente possa realmente ter um raio-x um pouquinho mais de detalhe do perfil do nosso consumidor. Mas usando alguns dados dos Estados Unidos, nos ajudam aí a gente ampliar um pouco o nosso conhecimento, né? Por exemplo, foi dito aqui da participação de cerca de 20% do público americano pratica atividade física nas academias. Aí foi falado 17, 16, isso está próximo de 20% hoje. Mas, se você pegar o maior estado praticante de atividade física dos Estados Unidos, é Connecticut, com 26%. Esse é o maior estado. Aquele que é o último nos Estados Unidos que tem prática esportiva nas academias, tem 12%, e é o estado de Indiana. Então, você pegar o pior dos piores dos estados americanos, que é Indiana, tem 3 vezes mais prática de atividade física nas academias do que o Brasil. Então, assim, é ridículo. Na média, você coloca aí 18%, 19% hoje. Então, o nosso sarrafo, ele realmente está muito abaixo, né? E isso se dá por várias razões aí que a gente está discutindo hoje aqui. Então, mostrando um pouco desse sarrafo, o quão baixo ele está, é mais ou menos isso aí. A gente tem 278, já foi mostrado pelo Marcelo esse número. Então, realmente, Diogo, é uma margem baixíssima de manobra que a gente tem. Então, a gente espirra, a gente quebra. A gente tem uma mudança lateral aí durante 1 ano, 2 anos andando meio que de lado, você realmente tem um problema de capital de giro, fluxos de caixa, de pagar aí os vencimentos e tudo mais. Então, a gente tem pouca margem de manobra. E a gente olha para mercados mais maduros, onde a gente vê uma penetração incrível, né? E quando você conversa com um operador americano, ele vem chorar para você, viu, deputado? Ele vem aqui e fala assim, cara, eu não acredito que o nosso mercado tem só 20% de penetração. Ele não acredita, ele fica incrédulo que 20% de tão baixo que é 20%. E aqui a gente beirando aí os 4,6%, abaixo de 5% em termos de participação e penetração no nosso mercado. Numa população que é sedentária, que carece de políticas públicas para a prática do esporte, que carece aí de investimento nesse setor para que a gente possa realmente avançar e poder atender de uma maneira mais adequada aí os nossos alunos e tudo mais, né? Uma das causas que a gente enfrenta não é um privilégio só do nosso setor, mas aí com essa baixa margem de manobra acaba tendo uma interferência talvez um pouco mais aí, impactante, é o excesso de regulamentação. Então, o deputado Goulart aqui na sua abertura mencionou algumas delas, que a gente
cai para trás quando escuta. Aí o Mário vai falar muito dessa... É o Mário e o Ricardo, né? Vão fazer uma apresentação muito focada nesses impactos e no que isso interfere no nosso trabalho. Como a gente trabalha com qualidade de vida e a gente está buscando uma vida melhor, vida mais saudável, vida longa para os nossos alunos, a meta sendo a saúde, né, a busca da saúde, quando a gente vê uma regulamentação que trabalha contra esse caminho, achando que o mercado é riquíssimo e precisa ter uma fatia disso compartilhada com mais alguém, fora tudo aquilo que já é compartilhado e com as sobreposições que a gente tem, e com todo o investimento que já é feito, que é gigantesco hoje em dia, com margens baixíssimas do que a gente fica realmente muito preocupado com o caminho. E essa oportunidade hoje de estarmos juntos, conversando com o setor de várias áreas, né? Tem clubes aqui, representantes de clube representando aqui também, a gente tem conselhos, né? O CREF, representante do CREF aqui da cidade, os empresários, líderes regionais e todos esses que vão multiplicar esse conhecimento, que vão levar adiante dentro das suas regiões. Realmente, isso para a gente, essa comissão hoje e esse evento, esse seminário, ele é de extrema valia, porque aqui a gente pode falar para o senhor deputado, para o Nelson, que já é praticante, para os demais que vão estar assistindo, para os secretários, para os correspondentes desses parlamentares, que simplesmente ouvindo o setor já é uma grande ajuda e um grande passo para que a gente construa realmente um Brasil melhor, porque a gente influencia no Brasil. O nosso grupo, a nossa cadeia, a nossa indústria, ela realmente tem um impacto gigantesco, que já foi mencionado aqui vários dos desafios que a gente tem. Então, o parlamentar ele pode, sim, ajudar o nosso setor, escutando, participando, debatendo, para que a gente possa trabalhar de uma maneira diferente tudo aquilo que a gente faz. Tá? Então, o mercado brasileiro é mais ou menos esse aí, que já foi dito, né, com 10 milhões de praticantes. E outra coisa curiosa é que dos praticantes nos Estados Unidos, isso é um modelo também internacional que, eventualmente, e já está chegando aqui no Brasil, a gente tem praticantes de uma unidade, de um estúdio, que praticam de 2 academias, se matriculam em 2 locais ao mesmo tempo. Ou seja, vai lá fazer um low cost lá na Smart, e de repente vai fazer o estúdio de pilates em outro lugar, ou vai fazer yoga, vai fazer natação, e assim por diante. Então, essa população tem realmente uma evolução ainda para ser trabalhada, que a gente possa crescer, né? Dentro disso, a gente tem aí mais alguns números que já foram falados, né, na evolução do mercado. E dentro do que a gente pode fazer em termos de caminhos, o Diogo já deu alguns itens aqui, na linha do governo, na linha das universidades, da sociedade civil, com 82 milhões, é isso, Marcelo, de obesos no Brasil, que é uma evolução negativa, né? Já deve ser mais. De 2003 para 2017, eu fiquei chocado aqui, de 2003 para 2017, a gente tem 42% para 57% de índice de obesidade no Brasil. Então, o que pode ser feito, nossa, é muita coisa. E o senhor deputado Nelson Marqueselli sabe disso e é um grande defensor aqui na casa, assim como o Goulart, assim como vários deputados parceiros, amigos, que entendem e se educam da matéria, como deve ser feito, para que a gente possa auxiliar realmente o nosso setor a crescer, ampliar essas oportunidades desses empreendedores que precisam de ajuda, que precisam de desenvolvimento, e a gente faz muito isso dentro das nossas regiões, dentro do nosso cenário. E sem dúvida nenhuma, um desafio, acho que maior, gigantesco, hercúleo por parte do Legislativo, que é a nossa casa que nos representa aqui no Distrito Federal, da mudança do perfil da população brasileira mesmo, de uma maneira geral, né? Porque o nosso negócio ele gera investimentos, ele gera uma população que trabalha, 1 milhão de pessoas ali de empregos diretos, é isso, né? De 500 a 1 milhão. Então, mas é uma estimativa boa e vamos jogar para cima, que pode ser muito mais do que isso. Então, quando a gente entende que o mercado ele é crescente, ele é saudável e ele ajuda a população, é isso que nos leva a investir nesse mercado. Todos aqui são extremamente apaixonados pelo que faz. A atividade física e o empreendedorismo nessa área vem de dentro, vem do coração. Nas rodadas de conversa que a gente tem aqui, no cafezinho, no almoço, é muita emoção, é muito envolvimento para ajudar as pessoas, para contribuir.
né? E, para contribuir, a empresa precisa dar lucro, ela precisa dar resultado, ela precisa dar resultado da sua maneira mais ampla. E, às vezes, isso é confundido com dinheirismo, né? Com capitalismo exacerbado, aí, de ter uma visão do empresário ser jogado, você só pensa em dinheiro, como se isso fosse uma coisa ruim. Quando você tem investimento, você tem resultado, você contrata mais gente, você ajuda mais pessoas, você tem mais alunos e você promove o esporte de uma maneira geral.